Bom dia a todos. Saúdo a todos na paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Então hoje nós finalizamos o nosso devocional sobre cura profética, amém. Peço licença para adentrar na tua casa, no seu lar mais uma vez, para ministrar a palavra viva do Senhor, amém. Então peço aí que você esteja neste momento, feche os seus olhos aí comigo. Vamos elevar a Deus uma oração, porque hoje eu acordei sentindo uma presença gloriosa do Senhor, sentindo o amor de Deus, amém? E eu creio que o que eu estou sentindo aqui na minha casa, você vai estar sentindo aí. Assim que você começar a ouvir esse vídeo, que você colocar esse vídeo na sua casa, você vai sentir de forma sobrenatural a presença de Deus. Esse Deus que é Espírito, esse Deus que nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Feche seus olhos, vamos elevar a Deus uma oração. Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor. Cumpre-me o teu querer e a tua vontade, Senhor meu Deus. A palavra é tua, a mensagem é tua, Senhor meu Deus. Eis que aqui eu sou apenas o canal, apenas o instrumento para levar a tua mensagem, Senhor meu Deus. Ah, Senhor Deus. Senhor, manifesta a tua glória, a tua presença, onde esse vídeo chegar, Pai. Senhor, aonde essa mensagem chegar, que pessoas sejam impactadas com a tua glória, que pessoas possam sentir a tua presença, porque tu és Espírito, Senhor, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, Senhor. Pai, eu creio, Pai, como essa mensagem cura profética, Senhor, que aqueles que estão enfermos, que eles serão curados, Pai. Senhor, eu creio, Pai, em nome de Jesus, que aonde há contenda e briga, Senhor, haverá paz, a tua paz, Senhor, eu creio, Pai. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que aqueles que estão aprisionados e cativos serão libertos, Pai. Eu creio, Pai, que aonde a tua palavra, que é viva e mais eficaz que uma espada de dois gumes, ela entra, Senhor, a transformação, Senhor, não tem aonde a tua palavra penetrar, não tem onde a tua palavra entrar, que não haja vida, Senhor, e vida em abundância. Amém, glória a Deus. Tamanha é a presença e a glória de Deus que eu estou sentindo desde o momento que eu acordei. E assim, Deus Ele manifesta a glória dele, ele manifesta a presença dele, porque ele é um Deus vivo, amém? E ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, ele está em todos os lugares, aonde você menos imagina. Oh, ele está no alto céu, amém? E ele está lá na mais profundeza do mar, e esse Deus, ele está aqui, e ele está aí na sua casa, creia que é esse Deus Todo-Poderoso, o único que pode mudar e transformar a tua vida. A realidade que você vive hoje, é só Ele que pode todas as coisas. Oh, aleluia, glória a Deus. Pega a tua palavra aí, a palavra de Deus que é viva e mais eficaz que uma espada de dois gumes, amém? Vamos estar dando continuidade. Então, ontem eu finalizei esse devocional, falando que lá em Êxodo 15, 26, abre a tua Bíblia lá e acompanha lá comigo em Êxodo 15, 26, amém? Acompanha lá na tua Bíblia. Então, Deus anunciou-se, como aquele que cura ao seu povo, com essas palavras, eu sou o Senhor que te sara. Isso está lá em Êxodo 15, 26, tá? Então ele disse isso a quase 3 milhões de pessoas, os israelitas que estavam lá no deserto, amém? E cada uma daquelas pessoas creu, que as palavras de Deus eram verdadeiras, amém? E resultado, que cada uma delas, quando precisava, era completamente curada, amém? Então todos eles foram libertos, amém? Porque muitas das vezes a cura, ela está ligada à libertação, Como eu falei daquela mulher que ela andava encurvada e o Senhor Jesus impôs as mãos sobre ela e ela foi curada quando aqueles demônios que estavam na vida dela saíram, amém? Então muitas das vezes a cura, ela está ligada à libertação. E muitas das vezes essa cura, essa enfermidade, ela não é física, mas ela é espiritual, amém?
No Salmo 105:37 está escrito que Deus fez sair o seu povo e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Amém? Então essa foi a promessa de Deus para o seu povo, né? O povo de Israel, que ele é o Deus que sara. Ele não era o Deus que sara, né? Mas ele é, amém? O Deus que sara, ele é no nosso presente. Amém? Ele foi no passado, ele é no presente e ele será no futuro. Amém? Ele era, ele é e ele será. Amém? Então dá para vocês imaginarem que naquele deserto, né, onde havia 3 milhões de pessoas fortes e saudáveis, imagine num deserto, onde há escassez de água, onde há escassez de alimento, aquelas pessoas, elas não adoeciam. Ninguém, né, fraco, ninguém debilitado, ninguém doente, no meio daquele deserto. Imagine nos dias de hoje, né, nós adoecemos por uma mudança de clima, não é? Por uma mudança de temperatura, muitas vezes nós já adoecemos. Imagine as pessoas ali expostas, né, naquele deserto sem proteção. E se isso foi verdadeiro em Israel, sob a lei, é muito mais verdadeiro para você e para mim hoje, que fomos redimidos, né, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém? E nós que estamos aqui vivendo pela graça, né, pela misericórdia e pela verdade da palavra de Deus. Amém? Então, transforme isso numa verdade sólida. Amém? Que você conhece tanto quanto 2 mais 2 é 4. Amém? Que a cura é para você, né? Para todos. Todos podem ser curados, né? Basta que a gente creia. Amém? Então, é a vontade de Deus que cada pessoa seja forte, amém? Que tenha saúde, né? Se cumprir as condições dele e crer em sua palavra, amém? Então, se houver um justificado, talvez, em seu caso, então somos obrigados a admitir que haja um talvez em todos os casos, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas, tá? Ele não quer curar a você e não curar a mim, mas ele quer curar a todos, né? Então, se Deus quer curar alguém, ele quer curar você, né? Ele quer me curar, amém? Então, no mundo de hoje, as doenças e as enfermidades estão ceifando vidas humanas, né? Espantosamente. E a despeito da ciência médica estar demonstrando suas grandes realizações, a doença continua devastando vidas humanas em todo o mundo, né? Então, apesar do avanço da medicina, né, a doença, a enfermidade, ela tem, né, devastado muitas vidas, né? Então, o trágico é que essas moléstias e doenças afetam os corpos de incontáveis milhares de cristãos. Amém? Enquanto pregadores e professores influenciados por tradições teológicas muitas vezes oferecem como apoio pouco mais do que palavras de simpatia e piedade, afirmando que a vítima, né, que seu sofrimento deve ser a vontade de Deus e que vai cooperar para o bem, né? E que Deus está ensinando ao doente alguma lição de humildade, né? E que talvez seja castigo de Deus, ou que por intermédio disso a pessoa irá aproximar-se mais daquele que opera a sua vontade em nossa vida por meio da doença. Amém? Então, muitos cristãos, né, ou muitas pessoas creem que assim, você crê, né, no Senhor Deus, mas você adoeceu porque Deus, ele precisa tratar algo em você, né? Através da doença Deus está ensinando você, né, a ser uma pessoa melhor, né? Mas não é da vontade de Deus, né, que nenhum cristão, que nenhum filho seu venha a adoecer, não é? Mas assim como o povo de Israel, o que eles tinham de tão especial, né? Que eles estavam ali, né, naquele deserto em que eles não adoeciam. E por que que hoje, né, nós como cristãos, como pessoas que creem em Deus, que creem no Senhor Jesus e que temos hoje, não vivemos debaixo da lei, mas vivemos debaixo da graça e do sangue do Cordeiro, nós adoecemos tanto, não é? Então, por que que a doença é um inimigo tão persistente na vida do cristão, né? Porque você pode falar, não, mas a pessoa, né, que não crê em Deus e tal, tá ali, né,
exposta, né, ao inimigo, exposta a adoecer, mas nós que cremos em Deus, né, que provavelmente Deus, né, é a vontade de Deus que a gente esteja passando por isso, amém? E muitas das vezes não é, né? Então por que a doença é um inimigo tão persistente na vida do cristão, né? Qual é a razão dela estar conseguindo ceifar tantos cristãos hoje em dia, não é? Então no Antigo Testamento, 3 milhões de pessoas ousaram crer na palavra, né, falada de Deus, e cada uma delas foi completamente curada. Amém? Nessa pandemia, quantas vidas de cristãos foram ceifadas? Né? Eu creio que muitos já tinha chegado o tempo em que o Senhor permitiu, né, levar essas pessoas, né, separadas, escolhidas para a glória com o Senhor. Amém? E foi através da doença, adoeceram pelo Covid, não é? E naquele momento o Senhor decidiu levá-las. Porque o Senhor, Ele tem na palma da mão dele a vida e a morte. Amém? Mas eu creio que não seja da vontade dele que a gente venha a adoecer e que ele use isso, né, permissão dele, que a gente venha ficar enfermo para ele nos ensinar algo. Mas eu creio que essa não seja a vontade do Senhor, amém? Que a gente venha a adoecer. Então, né, essas pessoas lá que estavam lá no deserto, essas 3 milhões de pessoas, elas foram completamente curadas, porque elas creram na palavra de Deus, amém? Então a única razão porque aqueles 3 milhões de israelitas ficaram sãos e fortes é que eles creram no que Deus dissera naquele dia, né? Eu sou o Senhor que te sara, e isso lhes foi dito e eles simplesmente creram, amém? Então a única razão porque a doença faz tamanho estrago entre os cristãos hoje em dia é que muitos desses cristãos, eles não creem, né, no que Deus diz, né? E eles sabem que Deus disse, eu sou o Senhor que te sara, mas por alguma razão não creem que ele quis dizer o que ele disse, que por isso mudaram o seu eu para eu era. Amém? Deus, ele é e ele pode operar a cura. Amém? Basta que a gente creia. Então, se sob a antiga, né, aliança da lei, 3 milhões de pessoas do povo de Deus puderam de uma só vez gozar de saúde, né, de boa saúde, muito mais o povo de Deus, né, porque está vivendo a nova aliança, não é? Da misericórdia, da graça e da verdade em Cristo Jesus. Amém? Então, muitos reconhecem, não é, o fato da cura divina, mas não têm conhecimento pessoal de Jesus como Salvador do corpo. Amém? Percebem que outros são curados, mas questionam se a cura é a vontade de Deus para eles. Esperam uma revelação particular da vontade de Deus quanto ao seu caso. Enquanto isso, fazem tudo ao alcance da capacidade humana para sarar por meios naturais. Deste modo, não se dão conta de que pode estar frustrando a vontade de Deus. Amém? A Bíblia revela a vontade de Deus acerca da cura. Deus não precisa dar nenhuma revelação especial da sua vontade sobre um ponto que já revelara plenamente em sua palavra. Amém? Então, o estudo atento das Escrituras mostrará claramente que Deus tem declarado sua vontade de curar seus filhos. Ele mesmo cura seu povo. Amém? Então, é da vontade de Deus, né? Então, nós precisamos crer que é da vontade de Deus, que a gente venha a ser curado. Amém? A medicina está aí. Amém? Eu sou enfermeira e eu creio que Deus enviou os médicos, não é? Deus enviou os médicos para prescrever um medicamento, para, né, dar uma medicação que alivia a dor, não é? Então, muitas das vezes é necessário a gente tomar um medicamento, né, a gente buscar um tratamento, né, pelos meios humanos. Mas, como eu falei, muitas enfermidades, elas são espirituais. E por mais que você tome um medicamento, né, aquela dor, ela não vai ser aliviada. Amém? Aquela dor só vai ser aliviada quando você crer na palavra de Deus ou quando você passar por um processo de libertação e cura. Amém? Então, quando Deus tirou os israelitas do Egito, deu-lhes um estatuto e uma ordenança acerca da cura e disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara.
Amém? Então aqui está o segredo. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti. Amém? Aonde está o estatuto do Senhor? Aqui, ó. Aqui está o estatuto do Senhor. Aqui está os mandamentos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, a vontade de Deus ainda é, como nos tempos passados, curar todos os que necessitam de cura. Então, o maior obstáculo é a fé. Então, para muitas pessoas que buscam a cura em nossos dias, é a incerteza que possuem quanto a ser ou não da vontade de Deus curar a todos. Amém? Então, é quando a dúvida é plantada no nosso coração, em que a pessoa tem certeza de que é ou não é a vontade de Deus que ela seja curada. E muitas vezes a pessoa pensa, que não é a vontade de Deus, eu estou passando isso, essa provação, essa doença, essa enfermidade, porque é da vontade de Deus que eu passe por isso. Então quase todos sabem que Deus cura alguns, Aonde há muita coisa na teologia moderna que impede que as pessoas saibam que a Bíblia ensina claramente a provisão para a cura de todos. Então é impossível reivindicar ousadamente uma bênção pela fé quando não temos a certeza de que Deus a oferece. Porque as bênçãos de Deus podem ser reclamadas somente quando a vontade de Deus é conhecida, crida e praticada. Então, se queremos saber o que há em um testamento, devemos lê-lo. Se queremos saber a vontade de Deus sobre alguma questão, leia seu testamento. Leia seu testamento. Isso aqui não é para ficar fechado e guardado num armário, num móvel. Isso aqui é o testamento que o Senhor deixou, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a qual é para ser lido, obedecido e praticado. Amém? Então, se queremos saber, o que há em um testamento, nós precisamos lê-lo. Amém? Então, o Senhor, Ele deixou o testamento. Amém? Ele foi para a glória, mas Ele deixou o testamento. Então, suponha que uma senhora, um exemplo aqui, Suponha que uma senhora me dissesse: meu marido, que era muito rico, faleceu. Eu gostaria de saber se ele deixou algo para mim em seu testamento. Eu lhe diria: por que você não leu o testamento? Amém? Então, quando alguém morre e deixa um testamento, o que os herdeiros vão fazer? Vão ler o testamento para saber a vontade, da pessoa ali, o que foi que ela deixou de bens, qual que era a vontade dela, e o que ela deixou ali de bens para cada um, a herança. Então, a palavra testamento, legalmente falando, significa a vontade de uma pessoa, não é? E a Bíblia lá contém a última vontade, o testamento de Deus, o qual Ele nos alega todas as bênçãos da redenção. E sendo sua última vontade seu testamento, qualquer coisa posterior é falsificação. Ninguém faz um testamento novo depois de morrer. Amém? Então, amém? Se esse é o testamento que o Senhor nos deixou, e se está escrito aqui, se a cura está no testamento de Deus, para nós, dizer então que Deus não está disposto a curar a todos, o seu testamento afirma claramente seria modificar o testamento, e isso após a morte do testador. Amém? Então, é da vontade de Deus, porque se Ele deixou escrito aqui no testamento dele, que é da vontade dele nos curar, não é? Então, quando a gente duvida, quando a gente contesta esse testamento, amém? Se Deus deixou no testamento dele, que é da vontade dele nos curar, que é da vontade dele que a gente seja curado, porque Ele é o Deus que sara. Mas Ele diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor, amém? E obedecerdes a palavra, e praticar o que está escrito aqui, amém? Você será curado, porque eu sou o Deus que sara. Amém? Então Jesus não é apenas o testador, que morreu, mas Ele ressuscitou e é também o mediador do testamento. Amém? Então,
é a divina trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá em Gênesis, no início, né? O Espírito pairava sobre as águas e Jesus era o Verbo. Jesus é o Verbo. Jesus estava no princípio lá com Deus. Amém? Jesus, ele veio como mediador. Amém? O testamento foi escrito, não é? Por Deus, pelo Espírito Santo. E Jesus estava presente. E ele é um mediador, amém? Do testamento. Por quê? Porque Jesus é o nosso advogado, né? Então, ele apresenta, não é? A palavra de Deus, o testamento perante Deus, não é? Para que nós, como herdeiros, possamos receber a porção que nos é, né? A porção que nos é de herança. Amém? Então é Jesus o mediador, o testador, né? O advogado que apresenta esse testamento perante Deus, o testamento que o Senhor Deus deixou, ao qual ele usou homens para escrever, né? Cada palavra que está aqui nestas escrituras. Amém? Então, Jesus é o nosso advogado, não é? E por assim dizer, ele não vai privar-nos do testamento como fazem alguns advogados do mundo, não é? Então, o advogado, ele precisa pegar o testamento e ele precisa ler juntamente com os herdeiros. Amém? No caso aqui, Jesus é Espírito, mas nós estamos aqui lendo e meditando na palavra dele, lendo e meditando nesse testamento ao qual ele deixou para nós. Amém? Ele é o nosso representante à destra de Deus. Jesus está lá ao lado da destra de Deus. Amém? E é pelo sangue dele, é pela mediação dele que nós chegamos a Deus, que nós chegamos ao Pai. Porque Pai, o Senhor, Deus, ele é Pai. Amém? Então, não há maneira melhor de ter certeza da vontade de Deus do que ler os evangelhos que registram os ensinamentos e as obras de Cristo. Jesus era a expressão da vontade do Pai. Sua vida foi tanto uma revelação como uma manifestação do amor imutável e da vontade de Deus. Ele representou literalmente a vontade de Deus para nós. Amém? Se for a tua vontade, então Jesus sempre ele falava assim, né? Quando Jesus impunha as mãos sobre cada um deles, os curava, estava revelando e fazendo a vontade de Deus para todas as pessoas. Amém? Em Hebreus 10:7 diz assim: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Lá em João 6:38. Então o Senhor Jesus, ele disse, né, que ele desceu do céu para fazer não a vontade dele, mas a vontade do Pai, a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que eu seja curada e que você seja curado. Amém? Essa é a vontade de Deus. Amém? Isso que Deus quer para a minha e para a sua vida. Tiago, ele pergunta assim: se está alguém entre vós doente, alguém inclua você, e se você está doente, amém? Sobre aqueles que foram mordidos pelas serpentes ardentes está escrito que todos os que olhassem para a serpente de metal sobreviveriam. E mesmo agora, se quem quiser olhar para Cristo como Redentor, será salvo, amém? Não será só salvo, mas será curado, amém? Porque a cura é para todos e ela deve ser pregada a todos, amém? Então essa é a vontade. Paulo pregou a Cristo, amém? E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre seus pés, e ele saltou e andou. Amém? Então, a cura, ela é parte do evangelho, é para ser pregada para todo mundo e para toda criatura, sendo estabelecida para cumprir plenamente até a consumação dos séculos ou do mundo. Sendo parte do evangelho a bênção divina de cura física para todos. Amém? Então, o Senhor Deus, ele deixou no testamento dele, na palavra dele, amém? Que é o desejo dele, que eu e você sejamos curados. Basta que a gente creia, amém? O Senhor Jesus, quando ele, né, curava as pessoas, ele falava, né? Queres a cura? Amém? E a pessoa falava sim, eu quero. Você crê? E a pessoa falava sim, eu creio. Amém? Então é da vontade de Deus que se cumpra. Amém? A cura na minha e na sua vida. Basta que você
creia, amém? Em nome de Jesus, neste momento eu vou estar orando, amém? Se você tiver um óleo na sua casa, amém? E se você está enfermo, o Senhor me diz que tem pessoas enfermas que vão estar ouvindo esse vídeo, amém? Tem pessoas que estão adoecidas, tem pessoas que têm dores fortes, e o Senhor fala que se você tiver fé como um grão de mostarda, amém, você será curado, porque a palavra diz, nós precisamos proferir a palavra, amém, que pelas pisaduras de Cristo nós já fomos sarados, pelo testamento ao qual Ele deixou, nós já fomos sarados, amém. Então, se você tiver um óleo, pegue, unja as suas mãos. Se você tiver um copo de água também, pegue esse copo de água, nós vamos estar orando, e que você creia que verdadeiramente Deus pode curar essa enfermidade qual você está sentindo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra diz que pelas Suas pisaduras nós fomos sarados, que o Senhor levou as nossas dores, as nossas enfermidades naquela cruz. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz, o Teu testamento ao qual o Senhor deixou para nós, diz que é da Tua vontade, é da vontade do Pai que nós sejamos curados. Senhor, em nome de Jesus, toca agora, Senhor, em todas essas pessoas que possam estar enfermas, Senhor, toca agora nessas vidas, Senhor, ministra a Tua cura, Senhor, vem com Teu bálsamo curador, toca com as Tuas mãos neste momento, aonde eu não posso chegar, mas o Senhor que é onisciente, onipresente, onipotente, pode todas as coisas, Senhor, cura, Pai, todos aqueles que estão enfermos, opera o Teu milagre, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, na Tua palavra, e nós cremos que Tu és o Deus do impossível e que Tu podes todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus, que você tenha um dia aí grandemente abençoado. E lembre-se, você é especial para Deus. Amém? Fiquem com Deus.